Esse é o Além da Imaginação, mais uma vez por aqui, Gabriel Ricardo, com meu grande amigo Victor Cameron. Fala, seu Cameron. E aí, Gabriel, meu caro, beleza, man? Suave, Bright? Tudo certo aí? Pô, sempre, entendeu? Daquele Gra- jeito hoje, né? Não é? Graças a Usem de Deus, meu tudo, amigo. Graças a Deus. não Hoje é a gente não? vai abordar, pessoal, o tema do Monjaro, do Ozempic. Galera, é a face oculta das canetinhas. Inclusive, a gente teve um detalhe muito importante, né, Vitão? Por que a gente está fazendo esse programa? Porque o Vitor, ele foi parte de um experimento e Porra! deram nele o tal do É, Ozempic. É isso, pessoal. A criptonita do homem. Olha lá o antes e depois. Você gostou, Vitão, dos resultados no pois espelho? é. Pô, eu gostei pra cacete. Você vê que até o fone ali deu uma mudada, assim, cara, não é? Ficou mais esguio, né? A coisa é monstra mesmo, pô. O negócio é, Diminuiu é a cabeça, o- né, cara? uma reação alquímica lá com 5G e tudo mais, assim, tudo emagreceu ao redor, cara. Um negócio assim, fudido mesmo. Tá louco, Camiseta cara. diminuiu de tamanho, cara. Esse negócio é É, brabo mesmo, né, cara? Eu fico até eu, assustado às vezes com essas coisas, Vitão. eu não. Olha, e falando real mesmo, não tomaria isso aí nem morto, cara. Falando de coração mesmo assim, não tomaria essa bosta nem morto. Pra mim, chegou no nível assim do aspartame. É a mesma descoberta, assim, cara. Essa merda, mesmo nível do aspartame, e tem a mesma seriedade aí da fraudemia. Né? Vamos colocar dessa forma aí, assim, que, nossa, as pesquisas são tão sérias. Olha, são tão sérias que quem está pagando é a própria empresa lá que desenvolve o negócio. Cara, Não é muito diferente de todas as é, outras. pois é, exatamente, né? E uma parada séria, falando assim, agora de forma mais sóbria, puta merda, as pessoas vão se ligar logo em seguida, né? Mas assim, uma coisa séria. Se eu pudesse resumir essa droga, esse remédio, uma frase, seria assim: esse negócio devora você. Ozempic devora você vivo. Você está sendo devorado vivo, é isso. Não, Uhum, não tem mais o que é, não, sabe? É isso. Para resumir a uhum. história. Exato. E é o seguinte, né? É uma coisa, Vitão, que me chama atenção, né? Porque caiu na boca do povão, né? Uma vez que as coisas caem na boca del pueblo, sempre esse tipo de coisa acontece. Por quê? Você tem um remédio que ele te dá um determinado efeito, né? E eu lembro, cara, enquanto eu ainda trabalhava no mercado financeiro, todo mundo desenvolveu TDAH. Todo mundo, todas as pessoas da Terra tinham TDAH. Por quê? Você ia no psiquiatra e falava: Olha, eu já passei em um psiquiatra antes e ele me diagnosticou com TDAH. E eu só preciso da sua receita para eu comprar mais. Como é que era o nome daquele remédio que os caras tomam aí, meu? É tipo. Vivance, Tem outros, né? É tipo, esse tem é o mais outros também. conhecido. No exterior tem o Metafetamina. Aderol, tal, isso aí. E o que que é esse remédio, né? Ele é uma espécie de coca mesmo, aquela do Pablo, e não do Pablo da Rocha, né? É bom dizer, o Pablito Pois Écola. é. É E é patrão. tipo uma. É el patrão del mal. E aí você toma aquele negócio e você não tem a paranoia que o pessoal relata, né? Quando usa esse tipo de farinha colombiana ou boliviana, meus amigos. Então, o que acontece? O pessoal desenvolve uma escolha ali em volta daquela doença para ter o efeito daquele remédio, mas aquele não é um efeito necessariamente desejava daquele remédio. É bom dizer, né? Que ele foi desenvolvido para uma pessoa que de fato tem um problema de déficit de atenção e hiperatividade, mas que para uma pessoa que é comum, como eu e você, que não tem esse tipo de problema, ele causa esse efeito. E isso aconteceu por diversas outras vezes na indústria farmacêutica, né? Se você pensar mesmo o caso do azulzinho, né, Vitão, do Viagra, do Cialis, esses remédios eles não foram desenvolvidos a princípio para deixar você com seu pipizinho de pé. Eles foram desenvolvidos para que você, tendo problemas circulatórios, né, questão de problemas coronários ou até pessoas que tinham histórico de AVC na família, tomavam esses remédios porque eles são vasodilatadores antes de tudo. E aí um contra-efeito, né, dele ali, um efeito colateral, era o caso das, né, você ficar felizão. E acontece a mesma coisa agora com o tal do Ozempic, a canetinha gelada, né? E eu tenho um testemunho para fazer antes de tudo,
antes de entrar nesse tema da perspectiva científica, que é o seguinte: tem 2 farmácias muito perto do lugar onde eu moro hoje, né, da minha casa, muito perto, assim, tipo, não dá 100 metros. De onde eu moro tem 2 farmácias, uma fica numa esquina, você atravessa a rua, tem uma outra, são 2 concorrentes. E toda madrugada, não toda madrugada, né, tô exagerando, mas assim, nos últimos 6 meses, eu posso citar para vocês uns 4 assaltos que aconteceram numa dessas farmácias em virtude dessas canetinhas, né? Porque os caras vão direto na geladeira onde elas ficam, né? Elas têm que ser mantidas lá geladas, e os caras assaltam, tipo, virou moda aqui na região, enfim, no Brasil inteiro, os caras assaltarem tanta demanda e o tanto que é caro esses remédios, né, Vitão? E é bom dizer que o pessoal antes, aí, acho que até 2022, comprava esse remédio sem receita, bicho. Então era só você chegar lá na boca lá do balcão e, ó, manda aí pra nós que eu quero emagrecer. E aí, Vitão, antes de te passar a palavra, e mais uma vez citar o seu exemplo aí de emagrecimento graças ao uso do Ozempic, nós temos aqui outras celebridades, fora você, obviamente, que também fizeram uso do Ozempic. E aí nós temos aqui algumas pessoas aí muito famosas, das quais eu conheço só a Oprah, que é essa segunda mulher negra aqui na foto, né? Ela segura no chapéuzinho com a mão, vocês conhecem, né? A apresentadora. E ela com a cabeça de nós todos, Vitão. Você já percebeu isso, esse efeito aí nas celebridades, a cabecinha de Ozempic? Ou até em políticos brasileiros aí que estão exilados, né? Você vê lá que o cara, eu acho até com lesão no córtex, uma coisa assim, de tanto que perdeu a cabeça, assim, a cabeça ficou esquisita do mano. Aquela fulana ali, ó, a quarta mulher ali, né, de vestir, de tá com uma tomara que caia preto. Meu, essa mulher é aquela Chrissy Teigen, que gosta de pizza, entendeu? Foi assim, essa aí é sinistra, essa mulher, ó. Essa mulher deletou, se eu não me engano, sei lá, 40 mil mensagens no Twitter dela, que ela falava assim, ai, nossa, tô vendo aqui ginástica de criança, tô ficando excitada. Sabe, meu, essa mulher aí e tomou, assim, e tá agora na base do Ozempic, né? Então, enfim, talvez a natureza mesmo assim faça justiça aí com essa mulher, cara, que esse negócio é brabo, viu? Puta Isso. merda, cara. E aí, Imagina ó, se eu todo tomasse o mundo... Ozempic, o tamanho da minha cabeça que não ia ficar. Nossa, minha Aqui, cabeça já é Vitão, pouco. Não, se é o fuder, antes e seria. depois, ou é o depois e É, antes, de repente, né, no seu caso em particular. pois é, entendeu? O cara engordou a porra do efeito reverso no baleia, né? E aqui nós temos também o grande exemplo, nós já falamos muito dela no passado aqui em alguns Opa, programas, né, desculpa cortar Vitão? você. Diga Desculpa lá. cortar você. Volta lá. Se você puder abrir numa outra aba aí, cara, Yu-Gi-Oh! Pot of Greed. Eu mando pra você. A Oprah tá igualzinha essa porra, essa Não, eu cara. já conheço, que é o Casagrande, né? Eu já vi essa, Exatamente. eu já vi essa comparação. Se vocês quiserem, aí vocês pesquisam em casa, tá mais fácil. Ó, se liga, nós já falamos bastante dessa mocinha e ver essa foto, na verdade, me dá um pouco de tristeza, assim, até, né? Porque a Katy Perry era uma das grandes musas da minha adolescência. Se eu pensasse em 2010, quem que era a mulher mais bonita? Era ela, talvez aquela do Transformers lá, como é que é o nome dela? Megan Megan Fox. Fox. Isso, ela. E uma outra aí, sei lá, quem que vocês conseguirem pensar, Scarlett Johansson, essas mulheres aí de Hollywood. E ela aqui à esquerda na foto, né? Ela com a foto com a rosinha aqui, ela tá bonita, né? Ela tá com o rosto mais arredondado, assim. E do lado aqui na direita, Vitão, nossa, bicho, efeito do Ozempic baixo astral. E assim, se você olha assim, né? Até o pescoço dela, a clavícula aqui tá à mostra, né? Então, quer dizer, ela, de repente ela Pois queria é. perder uns quilos, né? Mas era mais fácil a dona Katy Perry aí ter comido menos sorvetinho, não é, Vitão? Eu acho que seria bem mais honesto se ela parecesse que nem a Graciane Barbosa. Meteu umas bombas mesmo, 70 ovos por dia, entendeu? A mulher tá ali, a Shiva, sabe, do Mortal Kombat. Seria, não é, bem mais razoável e ficaria até assim, tá bom, tá fortona. Né? Que essa aparência cadavérica que é uma... cara, não, as pessoas estão tirando isso mesmo, porque eu penso assim, né? Uma vez falei, tem um amigo meu que é bem gordão, né? E aí a gente conversando, e ele falou: acho que eu vou fazer a bariátrica.
E eu comentei, porra, minha mulher é nutricionista. Aí ela me sugeriu algo que eu sugeri para ele, que é assim, cara, faz a dieta da bariátrica durante 2 semanas. Pega 14 dias e você vai comer igualzinho um cara que acabou de fazer bariátrica come. Para você sentir na pele mesmo, não de pós-cirurgia, que você está já mutilado. E ele, sinceramente, ele apenas refletiu nesse negócio e ele desistiu da ideia. Ele falou assim, não vai dar não, eu gosto muito de comer. E, no fundo, o que eu falei para ele, a bariátrica, no caso, assim, por exemplo, sei lá quando uma porra dessa é necessária, mas se a gente se ater só ao que está acontecendo ali com a pessoa, ela está corrigindo um vício, né, um erro ali, assim, né, um distúrbio alimentar que ela tem, vamos colocar dessa forma, com uma mutilação. Entendeu? Se a pessoa, sabe, a pessoa se mutila para corrigir um negócio que não vai ser corrigido através dessa mutilação. Vai só impedir lá que você, entendeu, permaneça. Enfim, eu acho isso uma coisa insana, mano. Entendeu? Bizarro, eu gosto muito cara. de comer, sabe? É foda, assim, eu sou safado, entendeu? É isso que mesmo, eu tô safadão, gordão safadão. Mas cara, pô, eu gosto de comer, eu sou gourmand mesmo. Entendeu? A coisa é monstra aqui em casa. Mas é isso, né? Eu jamais falaria assim, não, agora, beleza, só me restou, a única opção agora é me mutilar. Ou pior, a única opção que me restou agora é me submeter a um remédio que, sinceramente, ninguém faz noção dos efeitos a longo prazo. E aquela coisa, eu sei que eu vou perder de 15% a 20% do meu peso corporal. Isso, assim, é praticamente certeiro. Sério, assim, é uma coisa praticamente certeira. De 15% a 20% você vai perder. Só que dentro dessa porcentagem está lá densidade óssea, densidade muscular. Sabe? É uma coisa gravíssima. Assim, é o que eu falei. É uma droga devoradora, essa merda. Uhum. Porra, É uma coisa, sério. até comentando a respeito dessa questão da cirurgia, né, Vitão? Eu tenho 2 exemplos de cirurgia bariátrica mal sucedidas, né? Acho que é importante a gente prosseguir. A pessoa que de repente está aí mais gordinha, ou de fato é obesa já, né? E pensa em ter esse recurso, né? Que é justamente como você comentou, você está tentando vencer uma barreira mental que você colocou, né? Uma dependência alimentar. Óbvio, comida não vicia, gente. Todo mundo tem que comer todo dia. Agora há pouco eu estava comendo uma mexerica antes de entrar aqui. Mas quando a pessoa ela faz da comida uma muleta, né, para vencer sua própria ansiedade ou frustrações, né, que ela tem, aí sim é um problema. E tem 2 exemplos nesse sentido. Eu tive uma prima que morreu depois de fazer uma cirurgia bariátrica. Ela teve complicações por não respeitar a dieta, né? E aí ela acabou falecendo. Teve sepse ainda no hospital. Ela mal se recuperou do pós-cirúrgico e morreu. E aí eu tive um outro exemplo, esse aí não na minha família, é mais um estudo de caso do pessoal médico que eu conheço. E aí eles contaram o seguinte, né? Que uma moça já muito gorda, assim, bem gorda mesmo, fez a bariátrica, obesidade nível 3, e aí o que aconteceu? Ela tinha esse mesmo problema que você comentou, né? Ela olhou para a cirurgia e falou, não, tô pensando só no efeito mesmo de emagrecer, fazer ali, porque depois que você faz a cirurgia, você tem que tomar um copinho de café, de sopa, essas coisas, de caldo. É um negócio bem restritivo, porque você pensa assim, o estômago da pessoa, quando é normal, né, ele é um estômago que estica e ele cabe até uns 2 litros. O gordão mesmo, eu tô falando do obeso gigante, ele tem uns 3 litros e meio, 4 litros, dependendo do tamanho da dilatação desse estômago. E eles cortam esse estômago numa técnica que é chamada cirurgicamente de sleeve, ou seja, uma manga, literalmente sleeve de manga, igualzinho em inglês. Então, o seu estômago se torna uma continuação do seu esôfago mesmo. É fininho, é para caber só um pouco, porque, de fato, você tá com um problema mesmo de compulsão alimentar ou alguma coisa do tipo que você desconta na alimentação. E aí fizeram a cirurgia nessa moça e, assim, questão de 2, 3 dias, bateu a cabeça, porque assim, né, o estômago não cabia. Ela tomou, cara, 2 litros de Fanta laranja
E teve que ser levada para o hospital. Não pode, você não, assim, até para vocês terem ideia, né? Vocês de repente não tem ninguém na família que passou por uma bariátrica. Depois que você faz a bariátrica, não importa o período, nunca mais você vai beber refrigerante. Nunca mais você vai beber uma cerveja, por exemplo. Essas coisas fermentadas, porque isso estufa, isso incha você. Então você não pode mais consumir. Quanto mais beber, tchug, 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 2 litros de Fanta, né? E aí, cara, rompeu os pontos, aí extravasou o líquido em toda a caixa torácica dela lá e ela morreu, cara. Então, assim, não é brincadeira, né? De repente, você que tá gordão, pensar no seguinte, né, cara? E eu não tô falando aqui de maneira preconceituosa nem nada, é só uma dica de alguém que já viu isso acontecer ao redor, né? Já tive uma perda familiar nesse sentido. Eu tô compartilhando com você pra te dar uma dica aí, meu. Você segue se você quiser. Mas você engordou aos poucos. Né? Você não foi lá de uma vez e você comeu um sorvetinho e ficou gordão, certo? Você comeu vários sorvetinhos ao longo, muitas vezes, de décadas, para que você se Pois tornasse é. um gordão ou uma gordona. Então, como você vai emagrecer? Você vai ter que fazer esse processo inverso. Então, é aos poucos. Não existe uma solução mágica. Inclusive, voltando no mérito específico desses tipos de remédio, né, do Monjaro, do Ozempic, eles foram desenvolvidos como remédios para diabetes tipo 2, né, Vitão? E hoje, o que a gente percebe, por conta dos influencers, essa turma aí de internet, é que eles vendem esses produtos, essas canetas, como uma mágica para o emagrecimento, né? Então, a pergunta que a gente tem que ter por trás aqui, desse mais além da imaginação, que vocês estão assistindo e participando com a gente hoje, é o seguinte: o que tem por trás dessa promessa de perda de peso rápido? Porque você não dá para trocar com a natureza, certo? É um jogo justamente de soma e subtração. Você come no dia, beleza. Se você teve déficit calórico, você vai queimar energia e a energia vai buscá-la na sua gordura para consumir e manter você vivo. Se você come mais do que você precisa para se manter ativo e vivo, o seu corpo vai armazenar isso em gordura no seu corpo. É uma mera questão de aritmética, soma e subtração, beleza? Então, quais são os perigos silenciosos que estão por trás disso aí? E hoje é disso que a gente vai falar, né, Vitão? Desses bastidores Exatamente. médicos aí, desses estudos mais recentes e algumas histórias das pessoas que sofreram com essa questão, né? E é o seguinte, né, pessoal? É bom lembrar que, assim como a dona Katy Perry, assim como a Oprah, né, e tantas outras aí, tem também o exemplo da Kelly Clarkson aqui, né, Vitão? Se liga, ó. Mandei no, Ela aqui. mandei no chat, Gabriel, aqui do StreamYard, a Uhum. Oprah lá, entendeu? Acho que a galera merece, entendeu? Porque, sabe, Deixa eu você vai pegar ficar aqui desse pro jeito, time. entendeu? Mostra Isso, pro time aí, porque o negócio cara, você vai ficar nessa pegada, entendeu? Mostra a Oprah lá e a gente faz a comparação. Daqui a pouco toma um isso, deixa. processo aí o farol, né? Da Oprah. Não, Nossa, não, não. porra, Tomara pensou que que não, honra. né? Não, Vai ser uma tomara que honra. não. Mas deixa eu tirar aqui, ó, pro pessoal dar. Olha lá, ó. É o pote Aí, da ó. ganância, meu amigo. Se liga, ó. É É dessa o. pegada. É. É E aqui, idêntico, ó. cara. É o antes e depois, ali, tá Aí, vendo? ó. É, meu. Brabo, tá brabo o negócio aqui, cara. Então, o que acontece? Tem a dona Kelly Clarkson também, do Breakaway, né? Quem não se lembra da dona Kelly Clarkson? Então, ela à esquerda aí, ó, no vestido de bolinha, tão pequenininho, mal cabia na dona Maria, como diria a antiga canção. E aí ela vai emagrecendo ao longo de 2 anos, né? Então é de 2022 a 2024. E aí ela falou numa reportagem lá que ela estava incomodada com o corpo dela, que ela estava meio grandona, e aí é ela de branco ali no canto. E o mesmo efeito, né, Vitão? Fica com essa cara um pouco mais cadavérica e uma cabeça desproporcional ao corpo, como os nossos saudosos mini craques da seleção brasileira, Vitão. Exatamente. Fica nessa aparência aí, cara, de mini cracker. Eu não havia pensado nisso, né? Só quando você falou aqui no episódio. Cara, é impressionante. Imagina você submeter uma coisa dessa. E assim, se eu puder fazer um comentário breve só a respeito de bariátrica, né? Cara, 50% dos homens que eu conheço que fizeram bariátrica também viraram alcoólatra. Entendeu? Então, assim, metade virou alcoólatra, que eu conheço. Então, olha só que coisa magnífica, né?
É impressionante. Mas, enfim, uh, essa questão do Ozempic. O Ozempic, né, qual que é a fita? Ele está, na verdade, imitando um hormônio que o corpo produz. E chama GLP-1, é uma parada dessa, se eu não estiver equivocado. E ele, na verdade, o que está acontecendo ali? Esse hormônio é o hormônio da saciedade e também parece que ele interfere na regulação do açúcar dentro do nosso organismo. Então, você administrar o Ozempic é praticamente assim, você se sentir sempre satisfeito. Só que assim, tem gente que... Existem algumas pessoas que estão compartilhando um negócio, eu até curti isso aí e tal, pá, fiquei achando que era isso mesmo. Mas na minha pesquisa eu não achei nada dizendo que o Ozempic é veneno de cobra. Eu, tipo, não achei nada mesmo, ou nem que é veneno de lagarto. Não achei nada a respeito disso. O que eu achei foi o seguinte, que o Ozempic ele utiliza de uma levedura geneticamente modificada para produzir um negócio chamado semaglutida. E aí esse negócio é o principal ali, né, que está imitando esse hormônio e que está agindo ali, né, em cima do seu organismo para poder ali suprimir sua fome, enfim, e fazer os outros efeitos que faz ali, a perda de peso e tudo mais. E assim, a perda de peso é realmente assim, uma coisa que você tem que encarar de maneira generalizada, porque pelo que a gente pegou aqui das pesquisas, e as pesquisas ficam sempre disponíveis para todo mundo. Vai estar no link do canal ali na descrição. Você clica, vai ter um episódio na postagem fixada, e lá vai ter o arquivo do episódio, você clica lá, vai ter todas as pesquisas, você acessa na sua casa mesmo. Enfim, ali se prova de que, assim, a perda de peso é em relação a tudo. Assim, você está sendo devorado, não é brincadeira. Inclusive, assim, já tem casos relatados nesses estudos clínicos de pessoas, inclusive, assim, casos meramente relatados por médicos, dessa droga devorando a massa do seu coração. Então assim, você percebe que é um negócio assim que ele não tem barreiras para o que ele vai comer. E, de fato, sabe, se você perde 30% da massa do seu coração, você vai ficar um pouquinho mais leve, né? É óbvio isso. Agora a recomposição corporal, você não tá perdendo de onde você quer. Justamente porque, assim, até essa questão, eu passei por um processo de emagrecimento recente. Se vocês pegarem aí a entrevista que eu fiz com o Renato 38 para agora, eu emagreci bastante, fiquei mais forte, né? O que aconteceu, cara? Eu tô fazendo isso aos poucos mesmo, assim, levando a sério essa questão. Mais de exercício do que de dieta. Dieta, sinceramente, eu não levo tão a sério assim, tá? Eu tento comer o mais limpo possível, mas muitas vezes eu não levo tão a sério. Mas os exercícios eu levo mais a sério do que a dieta. E, cara, é aos poucos mesmo. E você vai percebendo a mudança, né? Tipo, você vai tirando foto, vendo, né, como é que é essa mudança. E a grande diferença quando você faz uma recomposição corporal é justamente essa. Você vai tirando a gordura do seu corpo e você vai substituindo ela por músculo, né? Você vai trocando um pelo outro. E às vezes, né, o pessoal ele quer só o peso na balança ou o efeito do espelho, só que a pessoa ela enxuga, né, cara? Ela murcha. Tanto é o efeito, né, que a gente mostrou aqui, por exemplo, no caso da Katy Perry. Você olha pro rosto dela, o rosto dela é mais cadavérico, né? Puxa pra caveira mesmo. Então ela muito provavelmente aqui tá nessa versão porque ela também perdeu nesse processo de recomposição corporal músculos do rosto. Então ela perde a sustentação, ela fica, né, como se ela estivesse derretendo, que é uma coisa baixíssimo astral, né? Ela fica parecendo a Mortícia, cara. É uma coisa meio feia assim mesmo, né, Vitão? Alterou a feição dela completamente. É outra E aquela pessoa. coisa, você no seu processo de emagrecimento, é o processo também, quando vai perdendo peso, você vai definindo o maxilar no rosto, quando o rosto está perdendo gordura. Uhum. E não que perde lá, sabe, o músculo e você fica com a cara de Eduardo Bolsonaro, entendeu? Você não fica lá numa pegada do bananinha, né? Ele também mesmo, assim, é aquela coisa, não se explica aquilo ali, sabe? Ele tá tão magro daquele jeito, que é aquela coisa, meu filho, ou você tá com uma doença gravíssima, sabe, e tá escondendo muito bem, sabe, a não ser, assim, demonstrar pela sua feição, ou se submeteu a essa merda mesmo, aí tá tomando Ozempic, esse negócio aí, que é o mais provável.
Sabe? Porque assim, Possível. se até falando assim, agora, falando abertamente, assim, de maneira franca, se você até observar o Constantino, que tá lá, todo cagado, assim, tá super estrupiado com o câncer dele, ele não tá com aquela aparência. Uhum. Entendeu? Ele fez um Tá vídeo lá melhor. ontem, vi no Twitter, falando das contas dele lá, vi assim, apareceu na minha timeline, né? E assim, a aparência dele tá assim, aquela coisa assim, tá, é um homem abatido, mas é aquela coisa, tá com o rosto ali assim, tá, sabe, tem carninha aqui ainda e tal, né? Olha que coisa, né, cara? Sabe, Uhum. eu acho impressionante, porque assim, me parece que, agora sim, eu tô abstraindo já, me parece que as pessoas que se submetem ao Ozempic, a esses tratamentos, assim como alguns outros, elas não se importam com essas coisas, cara. É do tipo assim, bola pra frente. Sabe? Foi assim, ô meu amigo, é, é aquela coisa, não tá legal isso aí. Sabe? Não tá Né, da hora, né? cara? É verdade, assim, a gente olha, né, esses casos em particular, e aí, óbvio, né, tem a parte científica estritamente, né, que é como você mesmo comentou lá, de que o Ozempic, né, que é a semaglutida, o Monjaro lá, que é tal da tirzepatida, eles imitam, né, esses hormônios que tem dentro do corpo da pessoa, isso é algo natural, só que eles sintetizam essa ação em você. Então, isso ajuda no seu emagrecimento pelo seguinte, né? Esses hormônios eles vão retardando o esvaziamento do estômago e eles trazem também uma sensação de saciedade. Então, você come um pouco e isso fica no seu organismo ali durante mais tempo e, consequentemente, isso reduz o seu apetite, principalmente com gente que é mais compulsiva e come muito, né? E é como você até comentou, né, Vitão? De 15 a 20% do peso corporal em pouco tempo, cara. Pouco tempo, Pois tipo, é. rápido o negócio vira. E aí, aquela história, né, cara? Não dá para ter tudo isso, né, esses benefícios de você perder peso tão rápido em poucos meses, se a gente compara aqui mesmo o caso da Kelly Clarkson, né, mais uma vez aqui na tela para vocês, deixa eu só tirar a Katy Perry, em 2 anos, cara, ela sai de uma pessoa obesa mesmo assim, dá para você perceber que ela estava bem gorda, para uma pessoa, cara, normal, né, que tem um corpo magro, assim. E eu não sei o que ela associou, né, se ela só de fato tomou aí as canetadas ou se ela fez alguns exercícios, porque assim, pelo menos o que dá pra ver aí, que é braço, né, e braço, cara, faz uma diferença, né, a mulher quando ela tá muito gorda, o homem também mesma coisa, né, fica aquele bração de merendeira, né, cara, aquela coisa, parece um Pois é. presuntão, assim, uma mortadela gigantesca, cara, no braço da pessoa, e dá um palmo, assim, tipo, mais de um palmo de braço, assim, a pessoa fica. E pra tirar isso aí, cara, é academia até umas horas. E outra, não sai do jeito que você quer, né? Você tem que ir na academia durante muito tempo e você não escolhe onde você perde gordura. Tipo, seu corpo vai lá capturando. Ah, ele pega um pouco do braço, ele pega um pouco da barriga, ele pega um pouco das costas, das pernas, e ele vai consumindo. Mas, mais uma vez, é um processo lentíssimo, né? Porque assim como Exato. você engordar foi um processo muito lento, emagrecer vai seguir a mesma linha e não dá para fazer uma barganha, né, Vitão? A não ser que você esteja disposto ou disposta a sofrer os efeitos colaterais do Ozempic ou dos outros aí, que não é só a cabeça de Ozempic, não, meu amigo. Tem muita coisa complicada aí que o remédio gera para nós. Exato. E, cara, se você para pensar, essa, essa semaglutida, no caso do Ozempic, é feito através de uma levedura geneticamente modificado. Uma coisa que a gente sabe a respeito de levedura, de fermento, essas paradas, é que essa merda cresce. Isso cresce, entendeu? Isso é usado para crescer coisas, entendeu? Não tem outra conversa. Para crescer e fermentar. É isso. Entende? A natureza desse ingrediente, né? Vamos colocar assim. Ah, o que eu acho impressionante é que, por exemplo, a semaglutida é o ingrediente principal, mas você tem diversos outros ali que são sais, tem também lá uma espécie de. Tem uma outra parada assim que você tem um sal que é para estabilizar, você tem um negócio que é para juntar tudo, você tem o conservante, sabe? Você tem o líquido ali que tem água e mais uma série de outras coisas. Toda a E assim, química lá do bagulho.
toda a química do negócio. E aquela coisa, a semaglutida, eu não achei tanta coisa assim sinistra. Tem coisas muito sinistras, mas eu não achei o que eu queria achar, que é se tem genotoxicidade, né? Que é você ter os seus genes ali infectados por esse negócio. Mas se você parar para pensar, você toma esse negócio vai mimificar no seu corpo o seu hormônio ali que você está da satisfação, né? Deve estar errado, tá errado o que eu falei, foda-se. Mas enfim. Esse hormônio vai regular lá o seu apetite, vai alterar o seu metabolismo, e, enfim, você vai fazer esse tratamento de maneira contínua. Quanto mais você aplica, mais você está sobrecarregando ali o seu sistema, no geral, com esses ingredientes ali, né? Com esses negócios. E puta merda, olha, um dos efeitos colaterais aqui que eu pesquisei e que é comum, assim, comum entre aspas, né? Se for para utilizar uma linguagem mais precisa, assim, são eventos raros, mas assim, são eventos raros que muitas pessoas estão relatando. Olha só que coisa magnífica. É uma doença chamada gastroparésia. Não sei se estou falando corretamente, mas Gastroparesia. Gastroparesia, que o seu intestino o seu estômago para de funcionar. É isso. Entendeu? Então, assim, você está atrofiado ali, seu estômago, você não está conseguindo fazer a digestão de muita. De nada. Fica com a massa ali, entendeu? E aí depois, com certeza, isso aí deve gerar um fecaloma, uma coisa dessa, assim. Olha, um amigo meu, um brother meu conhecido aí, ele, na adolescência, teve fecaloma. Ficou 14 dias, 11 dias sem ir ao banheiro. E aí, assim, ele foi lá no hospital, já não aguentava mais de cólicas e não sei o quê, meter o laxante no homem, né? Falei assim, ó, antes de fazer a lavagem, fazer aqui, né, o procedimento mais radical, toma uns laxantes aí brabo aí e vê o que acontece. Ele falou que foi ao banheiro, conseguiu soltar lá o negócio, e ele falou que foi uma coisa tão traumatizante que ele caiu no chão. Ele quase desmaiou, entendeu? Que ele caiu no chão quando se soltou daquele negócio que tá dentro dele. Então, você imagina isso, né? E ele estava assim, era só um cara que não conseguia cagar. Agora, imagina você quando se submete a uma droga e você simplesmente fica paralisado. Né? Seu organismo inteiro paralisou. É impressionante, né? Imagina só como é que vai reverter isso aqui agora. Porra, como você vai dizer que um negócio desse acontece uma vez contigo e você não vai sofrer com isso nunca mais? Para, pelo amor de Deus. Entendeu? Qualquer pessoa, por exemplo, eu mesmo, assim, que já vivi uma vida muito louca, com questão até de comida, de bebida, de narcóticos e não sei o quê, meu intestino é todo sensível. Eu não posso causar. Imagina quem é doente, por exemplo, se alguém teve uma doença, um negócio assim, não é não? A pessoa não pode causar, meu. Imagina aí. Imagina você sofrer isso, assim, não, tô bem, emagreci, mas eu só tive esse negócio aí. Parou meu estômago. Pô, Cara, você é tem louco, muito hein? efeito, né? São remédios recentes, né, pessoal? Até para vocês entenderem. Fora essa questão, né, própria da constipação que o Vitão comentou, né? Isso entrou na bula há pouco tempo atrás, né? Que é um efeito adverso, raro, né? Como o próprio Vitão comentou, que é, meu, o intestino simplesmente para de funcionar. Isso dá problema grave na pessoa, né? Também tem a questão do pâncreas, né? Que é um órgão que acaba sendo vulnerável. E tem alguns casos também que são relatados pelo pessoal nas redes sociais, tal, e nos estudos clínicos, de pancreatite aguda, né? Inflamação no pâncreas. Então, também questão da vesícula, né? Como a pessoa perde peso muito rápido, surge cálculo, né, na vesícula. E, meu, cálculo na vesícula, como é que é o nome? A cólica, né, de cálculo na vesícula, cara, é uma das piores dores que a pessoa pode passar, né? E aí a pessoa precisa de uma cirurgia, muitas vezes de emergência, porque ela correu atrás de perder peso rápido. E pensando em cálculo, também dá cálculo nos rins, né? Muitas vezes. Então, se você tiver uma desidratação por qualquer razão, né? Associada ao remédio, você pode sofrer uma lesão renal aguda. Então, cara, essa é a parte aí que começa a pesar um pouco mais, né? Também tem alguns problemas, né? A gente vai citar alguns estudos aqui pontuais,
Mas assim, também tem questão da tireoide, né? Que isso é estudo em animais, né? Ainda não foi feito o mesmo estudo em humanos. Mas aumento na incidência de tumores na tireoide. Então, não há a mesma confirmação em humanos, né? Mas é bom lembrar que essas patentes são recentes. Então, a gente precisa começar a olhar isso com cuidado, porque é como a gente comentou, né, Vitão, a respeito lá do aspartame, né? Eu até falei, né, já em um outro programa a respeito disso, mas eu fui lá comentar num post lá de nutricionista, ela falando de alternativa do aspartame, né? Ah, não toma suco de fruta, toma Coca Zero quando está emagrecendo, né? Não toma, cara. Aspartame não tá legal. E, cara, a galera maluca, não, Pois Coca é, Zero é a melhor coisa que fica existe na insana. vida. Cara, fica uma coisa Que nem meio noia. doida, completamente maluca. Porque assim, cara, beleza, você quer ter uma vida mais saudável, você quer emagrecer e tal. Bicho, eu tô para dizer para você o seguinte, cara. Vai no da vovó e no da mamãe que não tem erro, cara. Você quer comer doce? Vai lá e come um doce que você comeu sempre, mas come menos, come pouco. Você gosta daqueles doces de goiabada, de doce de abóbora que você fazia na panela ou você compra no É bom, supermercado? hein? Suspiro. Vai lá e come um desse lá, ou come uma bala, um mento. Come um negócio desse, mas come menos, cara. Ou porciona, né? Tipo, ó, eu vou comer, sei lá, 1, 2 vezes por semana. Mas a pessoa não, cara, ela quer uma alternativa para ela não sentir culpa e comer todo dia. E ela substitui um problema pelo outro, e um problema que muitas vezes não está mapeado os estudos. Muitos desses produtos que a gente vê na gôndola do supermercado, chamados de fit e tal, não sei o quê, ou esses novos remédios, eles não têm estudo suficiente para a gente compreender se eles são danosos ou não à saúde a longo prazo, seu Vitão. Olha, eu acho que assim, as pessoas estão imunes a qualquer tipo de perigo hoje em dia. Então elas acreditam mesmo que elas sempre vão fazer parte do grupo que tá, não vai dar nada, não vai acontecer nada, eu só vou colher os benefícios disso, porque, enfim, sou beneficiado aqui pela loteria genética, pela sorte do universo, qualquer coisa lá que a pessoa atribuir, né? Desse acontecimento. Bicho, isso é uma completa falta de responsabilidade, na minha opinião. É uma imprudência da porra. E principalmente você falou muito bem, é tudo muito novo. É tudo muito novo. E assim, os estudos que tem já são alienados, porque a maioria foi pago pela própria empresa que faz o negócio. Você não concorda Uhum. que isso já é algo para você ficar com a orelha assim com as orelhas levantadas, né? Que nem cachorro? É claro que é. Porra, pelo amor de Deus, sabe? É tudo tão óbvio hoje em dia, mas enfim, Ele me não é só um parece ser medicamento, ele é uma propriedade intelectual, antes de tudo, né? Então ele é uma exato. patente. Eu tenho É, interesse econômico na exploração dessa patente. Eu fiz uma pesquisa, teve todo um grupo de cientistas que desenvolveram essa farmacologia, tal, toda, esse princípio ativo. Então eu tenho interesse em explorá-lo para o tempo necessário aqui da minha indústria farmacêutica. Não dá para negar que tem isso na mesa, pô. Isso aí é loucura. Você tem que exato. reconhecer esse tipo de coisa, porque senão a gente tá falando loucura, né, cara? Você precisa reconhecer que esse tipo de coisa pode acontecer, né? Esse próprio processo deles conseguirem fazer essa levedura geneticamente modificada e faz lá ela ter uma fermentação que vai produzir uma proteína assim assado, não sei o quê. Cara, esse processo é deles. Ninguém sabe como é feito. Assim, a não ser eles, ninguém sabe como é feito isso aí de verdade. Entendeu? Então, assim, como que você vai ter uma comparação, como que você vai ter assim um processo de transparência que ocorre naturalmente quando você tem uma concorrência assim, uma concorrência leal, né, concorrência justa. Não vai existir essa transparência. É sinistro isso. E assim, é, eu não sei, eu não consegui, eu não nem pesquisei sobre isso, na verdade. Não me passou na cabeça. Mas agora está me passando a questão do dano que você causa ambiental a respeito disso. Porque essa droga, como você bem observou,
está sendo, inclusive, roubada das farmácias. Porra! Então, assim, a produção dela não é que nem, assim, maconha, que tem lá os caras que produzem em casa, não sei o quê, planta lá os negócios deles, e de vez em quando, assim, alguém vai lá e rouba lá o que o cara plantou e não sei o quê. Ou tem o traficante que traz lá, sabe, a maconha prensada do Paraguai. Não é uma coisa dessa, sabe? O Ozempic, ele vem de um lugar só, entendeu? Uhum. Então, assim, a demanda está focada num cara só, porra. Um só está fornecendo tudo isso, né? Tanto para os ladrão que estão indo pegar assim, nos intermediários, sabe? Quanto das pessoas legítimas, né? Assim, os vendedores legais, né? Vamos colocar assim, né? Então, assim, para você produzir essa levedura geneticamente modificada, manter lá os barrilzão lá, tudo produzindo os negócios. Barrilzão é foda, né? Que tiver algum bioquímico aqui, um biomédico ouvindo, o cara fala, porra, barril, meu. O cara tá fazendo vinho, porra. Tá lá os tonelzão lá de alumínio, sei lá como é que é esse negócio aí, tá lá, sabe, os computador monstro, mantendo tudo sob controle, o pH, a temperatura, e aquela coisa. E o resto dessa merda? Isso aí produz o subproduto, tem resto isso aí, porra. Pô, que coisa insana, sabe? Qual que é o impacto disso? E assim, olha que coisa louca. Isso é feito na Dinamarca, entendeu? Então, assim, cara, eu acho que esses lugares são que nem, assim, história do 007. É de vilão mesmo, entendeu? Não é coisa de vilão mesmo. Os caras devem estar poluindo tudo, aquele negócio, lá, acabando com tudo, e não, nossa, mas aqui nós é branco, e não dá nada, entendeu? Foi assim que é o selo que a gente tem, que a gente meio inventou. Palhaçada. Porra. Uhum. Cara, assim, enfim, independente do que o pessoal faça lá, faz ou não faz, eu não tenho como ter certeza, mas o que a gente observa, né, é o interesse na exploração econômica da parada. Isso aí é uma coisa que, pô, não tem como discutir, né? Agora, quando a gente fala dos efeitos, dos contra-efeitos mesmo, que eu citei aqui alguns que se dão aí nos corpos, as pessoas percebem, também tem alguns efeitos psicológicos, né? E tá lá nas pesquisas, né? A gente fez inclusive uma pauta, vai colocar amanhã no nosso Telegram, inclusive link do Telegram aqui, onde acontecem todas as quartas, né, Vitão, às 8 horas, o Boteco do Além. E Isso. tem os efeitos psicológicos, cara. Então, muitas vezes, a pessoa, quando ela tá injetando, porque uma vez por semana você tem que ir lá dar uma goiada no C lá, né? E aí, muitas pessoas dizem que perdem o prazer em comer. A comida perde o sabor, né? Justamente porque você tá com uma saciedade, né? Você joga esse hormônio sintetizado no seu corpo, então você já não vai comer do mesmo jeito. Então, ir à mesa para fazer uma refeição, seja ela qual for, é uma obrigação, basicamente, né? Você só vai comer porque você precisa, né? Então, isso parece bom para quem tá querendo emagrecer, né? Justamente, você quer evitar comer. Mas você já pensou, cara, você viver numa restrição alimentar que você precisa através de um fármaco e você chegar para comer e você não ter prazer em comer é um problema muito grande, cara. Tipo, é legal, assim, você no seu processo de emagrecimento vencer. Você ter etapas, né? Milestones, como a gente fala, né? Então você tem etapas dentro do seu processo de emagrecimento. Olha, cara, se essa semana eu levar bonitinho a minha dieta, eu ir lá e fazer academia todo dia, tal, no que eu me propus a fazer, sexta-feira eu vou comer 2 pedaços de pizza, 3 pedaços de pizza. Que beleza, cara, você tem uma refeição livre na semana inteira, cara, 80-20 lá, Pareto, cara, você vai ter resultado, não tem o que negar, é uma mera questão matemática da coisa, né? Então, cara, na primeira semana, por 7 dias, 15 dias de impacto, você leva a sério mesmo, não come nada fora da dieta, faz a dieta bonitinho, você já vai perceber algum efeito, ainda que superficial, né? Mas depois de um tempo, ali você já vai poder inserir essas refeições livres, uma vez por semana e tal, e aí você vai sentir prazer comendo, cara. Porque não tem nada errado, né? Você fala, cara, é uma comida boa aqui, gostosa. Não tem problema, isso é feito para que você curta mesmo. As coisas são assim para que você tenha essa experiência. Então, também tem alguns efeitos, né, psicológicos que, graças à sintetização disso no seu organismo, ou mesmo o hábito de comer que é perdido, né? Algumas pessoas dizem que tem
caso de fadiga, né, ansiedade, citam isso, e também os casos mais graves, né, Vitão, que a gente fez até na nossa pesquisa, que é a questão da depressão mesmo, né, a pessoa entra em ideação de né, cortar o fio de cortar o fio de prata aí, meu. Então, Pensamentos suicidas. exatamente, é que as É. palavras são complicadas no YouTube. Puta. Mas dentro dos estudos, né, que estão aí, vocês vão ter acesso na nossa pauta, eles pegaram milhões de registros e é uma parte pequena, né, 0,4 lá de ideação desse tipo. E aí você vê, pô, é pouco, né? É pouco, realmente. Se a gente coloca, é um remédio relativamente seguro, né? Todo remédio, até comida, né? Tem contra-efeito, tem gente que é alérgica, né? Mas, cara, se você tá naquele 0,4%, é só a vida que tem em jogo, né, bicho? Por uma coisa que você poderia vencer através de retidão mesmo, dureza de caráter. Eu tenho um propósito e vou segui-lo de emagrecer. Né? Uma coisa, pô, o cara, sei lá, ele é diabético. Aí, ok, cara, ele tem um controle glicêmico ali e tal, para ele não sofrer. Também a questão dos problemas cardiovasculares que surgem na diabetes. Esse é um exemplo raro. O que a gente está falando aqui, cara, não é esse uso do remédio. É justamente o exemplo aqui que eu dei, cara. A celebridade que já tá com tudo em cima, tá tudo certo, e ela usa aí só pra arrancar uns quilinhos lá que ela poderia perder na esteira na academia, né, Vitão? Podia meter um GH aí, mano. Mete um GH, não sei o quê, treina HIIT, sabe? Pois é, não é? Paga lá algum gostosão, uma gostosona para dar aula para você. E, né, me mata aí durante 1 hora todo dia, sabe? 45 minutos. Os treinos hoje são modernos, porra. Uma coisa dessa mesmo, assim. Eu que voltei na minha saga aí, tô vagabundo, né? Mas voltei na minha saga. O treino dura 45 minutos. Não tem que durar mais que isso. Não há necessidade alguma, sabe? E a questão mesmo que você disse é essa questão da retidão mesmo. Por que você não está emagrecendo? Não tem muito segredo, né, meu pai? Entendeu? E, assim, uma questão também sobre cozinha. O que eu percebo, uma coisa que eu tô ficando assim, né? Eu tô tendo tolerância agora baixíssima para tranqueira, sabe? Então, assim, qualquer tranqueira já me zoa o estômago e fala, que bosta isso aqui, sabe? E eu acho que se você passa a perceber o que está comendo, não precisa ser um moralista nem nada, é só do tipo assim, deixa eu prestar atenção aqui no que eu estou comendo. Você vai perceber, cara, que é tudo uma merda, sabe? É tudo ruim, é tudo demais, inclusive com essas comidas fast food, com tranqueira, né? Tranqueira é tudo assim, porra. E aquela coisa é real mesmo, assim, que até o cara lá, o Cariani, fala. É muito difícil você ficar gordo comendo arroz e feijão. Que todos os gordão que vão lá com ele falam, não, eu como arroz, feijão, carne, isso aqui. Aí ele, não, você não come isso, entendeu? Porque assim, Não. que isso? Você vai comer quanto disso aí? 8 quilos, sabe? Entendeu? Para ficar desse tamanho, não é possível, sabe? É algo. A conta não fecha, né? E, por exemplo, no meu caso, que eu observei, são calorias líquidas, era a questão das tranqueiras, né? Dos açúcares industrializados, né? Tipo doces, paradas. Cachaça. Exato. Então, assim, mas assim, eu ainda penso assim, a cachaça, claro, como o Abrão mesmo observou, depende do álcool que está bebendo, né? Do grau de pureza dele. Mas assim, essas cachaças mais merda é que nem bolacha traquinas, cara. Sabe, você tomar uma Skol é que nem bolacha traquinas, mano. Entendeu? Uhum. É a mesma bosta no estômago, sabe? Praticamente assim. Com a diferença é que o Skol você fica bêbado. É só isso, assim, vale mais a pena. Mas é, se você parar para abstrair mesmo, todas essas comidas assim, elas são calorias vazias e é aquela coisa, você também se sente uma bosta depois. Não te alimentou, não fez nada assim, é ração mesmo assim. Eu acho que cachorro deve se sentir assim. Cachorro que come ração e tal. Aí a pessoa fica presa mesmo nessa coisa de vou ter que comer, vou ter que não sei o quê. Assim, você comeu uma fruta, né? Eu almocei mesmo antes de gravar aqui o episódio. Comi um pouco de macarrão e 2 bifes. Tá bom, né? Entendeu? Maneirei do macarrão pra cacete, né? Que eu tô baleia safado, sabe? Tô fat family, com meu jeitinho sexy. E aí mandei o bife pra dentro, cara.
E é uma coisa assim que você, pô, se é diferente, é uma coisa até alquímica, assim, cara. Uma refeição dessa, né? Você se sente bem, né? Uhum, uhum. É, bicho, é porque é feito para isso, né? É uma função Um do alimento, alimento, né? né? Justamente, tipo, você come algo que faz bem. É que o pessoal perde um pouco essa noção, principalmente com vida urbana, né, Vitão? Mas, tipo, quando você come algo bom, você bebe algo bom, e aquilo o seu corpo precisava, então ele pediu. Digamos, pô, você tá morrendo de sede, você vai lá e toma um copo de água. Água, cara, eu aprendi na escola, é incolor, né? Inodor e como é que é de gosto? Insalubre. E como é que é o Não, do brincadeira. gosto, Vitão? Não É. lembro. Não tem Insípida. gosto. Acho que não. Insípida, não Ma- é? Mas ela é incolor, inodor e não tem gosto. É isso, cara. Ela não Exato. tem gosto. Só que é uma maravilha. Você manda pra dentro, cara. É igual você colocar óleo no carro ou na moto, cara. Desce bonitinho. E é isso, tá tudo certo. Você não precisa demonizar os alimentos, nem nada, e nem apelar para essas coisas, né? Tem também outros casos, né, que o pessoal acaba indicando, né? Que é o pessoal de obeso, mesmo obeso clínico, tal. Não tô falando aqui a mulher que pega assim um pneuzinho e fala, tô me sentindo gorda. Não é essa turma, né? Óbvio. É gente obesa mesmo, grande, né? Que já tem problema. Cara, teve uma vez, eu ouvi um caso disso pessoal muito gordo, né? De médico, que os caras iam fazer uma tomografia ou ia fazer uma radiografia da pessoa que teve uma queda tal, e não podia colocar a pessoa dentro de um aparelho para humanos, tinha que levar a pessoa num aras para fazer É. exame em lugar de cavalo, cara, de vaca. Então, realmente, tem pessoas que estão em outro nível, quilos mortais mesmo a parada, né? Então, nesse caso aí, o pessoal coloca, né, a medicação, tem acompanhamento médico, né? Não é só você aplicar e esperar um milagre acontecer, né? Isso vai ter um apoio nutricional, a pessoa vai fazer atividade física, vai fazer acompanhamento, né? Porque justamente tem essa questão, né, Vitão, do risco de perder músculo, de ficar muito flácido, ou de ter até os sintomas que a gente comentou mesmo, né? Tanto fisiológicos quanto psicológicos. Já pensou? A pessoa tá lá gordona, tá bem e tal, ela começa a tomar um negócio, ela começa a ter depressão e, cara, É. piora o cenário dela do que era anterior. Era melhor ela gordinha, que ela fazendo um exercício lá, ela emagrecia, do que usar e ter problema. Então, tipo, você vai voltar no médico depois e falar, cara, eu comecei a tomar esse remédio aqui, eu tô tendo uns pensamentos baixo astral, cara. Dá uma ajuda aí, eu não me dei bem com o negócio, né? Então, isso pode acontecer, cara. Tem o próprio. Falando aquele filme A Baleia, que é com o Brandon Hum, Fraser, né, que o cara fez manjo, a assisti. múmia. Ganhou Cara, Oscar e tal. ali você vê a compulsão do homem ali, né, por comida. Uhum. E é assim, eu acredito que a pessoa, dependendo do distúrbio mental ali que o Ozempic der à pessoa, será que o cara não atinge naquele estado ali rapidão? Porque assim, o efeito rebote é clássico, é uma coisa clássica do Ozempic, das pessoas que param. Cara, o Ozempic é caro, entendeu? O Ozempic é um tratamento assim que se você for, não, vou fazer aqui o resto da minha vida, tá bom, assim, eu acredito, assim, algumas pessoas têm a capacidade financeira de arcar com isso, mas Uhum. a maioria, cara, não tem, mano, entendeu? Porque uma carentinha custa o quê? R$ 1.000, R$ 1.200. Ai, tô tomando Muito caro. genérico, não sei o que e tal. Ah, genérico, mano. Entendeu? Ou Tá bom, comprando entendeu? dos Você. mano, né, Vitão? É, Igual eu falei, pois pô, os caras estão é, assaltando isso aí em pois todo é. canto. Compra dos mano. Então ainda abastece o crime organizado, né, cara? Exato, mas aqui eu quero fazer uma correção, aqui voltar aqui um tempo. Eu falei que eu almocei macarrão. E é Hum. mentira, eu almocei linguine. Macarrão, a pessoa come na Ah. ocupação, que ela mora na favela lá. Isso é coisa de pobre falar que come macarrão, tá? Assim, tá que eu tô me corrigindo. Foi palhaçada isso aí, né? Mas enfim, a, cara, de verdade, assim mesmo. O Ozempic, da pesquisa que eu fiz aqui, assim, as coisas que mais me chamaram a atenção são esses efeitos colaterais relacionados ao intestino da pessoa, que é você desregular por completo o metabolismo após o término, assim, após você cessar o uso da medicação. Uma outra coisa que eu falei assim, pô, isso aqui é impressionante, são esses inúmeros relatos, fora os estudos, né, de você ter essa paralisação aí do funcionamento do intestino, do seu organismo,
sabe, perdão, do seu intestino, do seu estômago. Isso é surpreendente, porra. Sabe, então, assim, aquela coisa, você não tá só com uma falta de apetite. E, assim, eu vejo de uma maneira, essas pessoas que adotam isso e tal, é uma forma, elas são totalmente alienadas a respeito do corpo, sabe? Porque eu acho assim que um preconceito grande da nossa época é achar, por exemplo, assim, que uns gordos safados não sabem do que está falando a respeito do corpo e tudo mais. É besteira, assim, todo mundo, assim, existem experiências que são acessíveis a todos nós, inclusive, assim, quando se trata de fome e comida, pelo amor de Deus. E, assim, você se sentir, por exemplo, vou pegar aqui e esculachar mesmo, você comer uma feijoada. A feijoada nutre você, entendeu? Pode ser uma tranqueirada lá, você comeu o torresmo. Claro, aqui eu estou supondo que o torresmo foi frito na própria gordura, que é o jeito certo de você fazer o torresmo. Né? Já é esculachado, né? Mas pelo menos, quando a pessoa vai, eu vou fritar no óleo aqui o torresmo. Ah, nossa, bicho, pula da janela aí, entendeu? Foi assim, você vai fritar no óleo o torresmo e fazer um macarrão também, né? Foi assim logo em seguida aí, né? Cuidado, hein? Para não pegar fogo no seu barraco aí, com esse botijão aí exposto. Mas, enfim, a feijoada em si é uma comida pesadíssima que nutre você. E você, quando come bastante daquilo, você tá ali, assim, claro, com a sensação física também do estômago cheio, mas você também tem uma espécie de coisa espiritual ali acontecendo, tipo de... Você tá nutrido, sabe? É um bom momento, enfim, sei lá, falando que nem gordo, né? Agora é uma merda, né? E você, se meramente assim, não ter apetite, é totalmente diferente. Eu já fiquei um tempo, assim, umas 24 horas triste, e aí não quis comer. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Sabe? E a vida começa a ir embora dos seus olhos, assim, porque, porra, querendo ou não, fala aí, Gabriel, você comeu um bife, esse bife estava vivo, cara. Sabe? Esse frango estava vivo, mesmo que tivesse lá confinado lá fazendo Joesley, não sei o que, sofrendo. Sabe, o frango nunca abriu a asa na vida dele. Mas, de qualquer forma, é um ser vivo, sabe? Tinha vitalidade, né? Exato, assim, os peixes, enfim, qualquer forma, qualquer carne, qualquer coisa. O Massa mandou um negócio para mim, cara. O Massa é um telespectador. Telespectador é foda, né? Massa é um assinante nosso aqui, um ouvinte nosso aqui. E, cara, ele enviou que japoneses ali no Japão simplesmente comem, se escandalizar os senhores agora, esperma de peixe. É uma iguaria lá e tal, não sei o quê. Eu falei, que isso? Eu falei, assim, sabe? A gente nunca passou fome, entendeu? Então, assim, a gente come o próprio peixe mesmo, sabe? Tem bastante peixe aqui, pode comer o peixe. Cara, que coisa Mas tem, né, sinistra. cara? Tem Mas, umas enfim, coisas a gente bizarras, né? falou disso. Tipo, eu não sei se é na Tailândia ou se é na Indonésia que tem um prato que é uma iguaria também. A questão do Sopa de tipo um macaco? ovo. Não. É um ovo podre. Podre mesmo. E que o pessoal gosta, assim, de comer, tal, se amarra. E é uma coisa antiga, né? Um hábito muito clássico aí da linha, né? Que o pessoal tem lá na Ásia. E eles têm, né? Várias coisas. O pessoal come sopa de tartaruga. Eles têm uns hábitos meio assim, diferentes, né? Na alimentação, seu Vitão. Deixa eu pegar aqui, pra gente até falar um Opa. pouco dos estudos, né, Vitão? É importante a gente citar. Tem o seu documento que a gente vai disponibilizar para o pessoal. Isso. E a gente tem o efeito adverso tanto no Monjaro quanto no Ozempic. E aí, gente, lembrando, a gente está dando aqui uma informação para vocês, levem como vocês quiserem, tá? São estudos médicos, então tudo que a gente está falando por aqui a gente se baseou, né, em alguns artigos aí que estão rolando por aí. Então, quando a gente pensa em náusea, que é um sintoma muito comum para quem toma, é de 16 a 20% de náusea em pacientes que usam o Ozempic e no Monjaro de 25 a 28, tá? Então, no caso do Monjaro aí, você pensa, pô, um quarto do pessoal que faz o uso do remédio, que é um similar, né? Ele só tem um outro princípio ativo, mas o efeito seria o mesmo do que o Ozempic. Cara, 25%, uma em cada 4 pessoas
ter náusea, então é um efeito já mais comum, né? Ainda tem um efeito que é o agravado dos vômitos, né? Então, de 5 a 9% no Ozempic e de 8 a 13% no Mounjaro. Então já dá para ver, né, que o Mounjaro, nesses efeitos aí mais gastrointestinais, ele acaba sendo um pouco mais comum, né, de gerar esse tipo de adversidade aí com o pessoal, Vitão. Se quiser até falar de alguma aí mais bizarra pro pessoal, já vai dando pau aí, meu amigo. Opa, não, aqui não tenho nenhuma aberta aqui ainda, né? Mas essa, Tá. pelo que eu percebi, você pegou a primeirona aqui, né? Once Weekly Semaglutide em Adults, né? Acho que deve ser esse estudo. E é que eu quebrei esse estudo. Tem um site que chama drugs.com, né? Que é só de Aham. estudo dentro. Então eu peguei alguns lá, resumi, trouxe na pauta, mas eu fiz um outro chart para olhar, né? Então eu não estou olhando exatamente no seu. Eu estou olhando num que eu tinha feito antes para a pauta do programa. Mas dá uma olhada aí, cara. Tem de tudo, né? Você vai Demorou. Aqui, descendo aí. aqui tem um interessante aqui, né? Que ele tem esse nome, ó. Para vocês entenderem, assim, a gente vai dar só uma palhinha aqui da tabela. Na tabela tem as seguintes colunas. A gente tem o título do estudo, a fonte, o ano, tipo de estudo, a dose, duração, a amostra, a gravidade, né, do que aconteceu e o resumo da coisa. Então, assim, é uma tabela bem completa, sabe? Que a gente deixa para vocês aí e tal. Aqui, coisa séria, porra. Mata cobra e mostra o pau, né? Mas na última tabela, né, Gabriel? Que se você clicar no tópico ali, CROC, parte 4, Uhum. tem um estudo aqui que eu queria fazer primeiro um comentário que é assim, tem um influencer chamado Adin Ross. Esse Adin Ross, né, eu já enviei para você o nome do estudo no StreamYard. O Adin Ross Tá. comentou que um colega, um conhecido dele lá, um influencer de Los Angeles, está relatando perda de visão, porque esse cara está Hum. usando ininterruptamente o Ozempic há 2 anos. Então, assim, olha que coisa. E aí, assim, agora, eu vou. Mandei fiz besteira, né? Mandei o título, poderia ter mandado no Não, não, próprio mas, link mas do tá aqui, negócio. ó. Até posso compartilhar o link direto aqui no Jama, né? E aqui, cara, dá para o pessoal ver. Deixa eu só tirar aqui esse outro. Beleza, aqui, ó. Então, pessoal, até um alerta aí se o Dr. Lucas estiver ouvindo, né? Que ele faz aí o Farol da Saúde comigo nas quintas-feiras. Tem o Vinícius também, mas é que eu falo exatamente do Lucas porque ele é oftalmologista, né? Então, aí, ó, investigação, tal, aí de Mena, Tatiana Hathaway, aí outro chá Madura, Hathaway, David Hathaway, né? E aí eles falam ainda essa questão do risco dessa isquemia óptica e neuropatia em pacientes que tiveram, no caso, o princípio ativo, né, semaglutide, né, semaglutide, eu não sei como é que fala isso aqui em inglês, mas o Semaglutida. Ozempic, né, em julho, 3 de julho de 2024, né, então até perda aí de visão mesmo, né, função E óptica. risco de cegueira permanente mesmo. É um risco de Uhum, cegueira permanente. Então, assim, você vê que é aquilo que eu abri o episódio. É uma droga que devora você. Assim, uhum, esse é um dos muitos exemplos. Claro, existem também estudos ali que a gente tem na tabela que demonstram lá controle metabólico, sabe, uma série de benefícios assim que a droga causa lá, que o cara fica lá gatão, galã mesmo. Mas assim, galã daquele jeito, né? Entendeu? É galã fake. É, 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 porra, para mim, essa quantidade de evidência já é suficiente para tomar uma decisão de que, olha, isso não é interessante injetar, uhum, sabe? De forma alguma, né? Assim, então, assim, se você vê, esse é um caso raro, claro, é raro. Você vê, a única pessoa pública que eu conheço que relatou isso foi esse influencer aí, a Dean Ross, né? É um moleque, e ele comenta que, assim, é um caso de uma pessoa que ficou utilizando o Ozempic, que está utilizando o Ozempic há 2 anos, entendeu? Sem parar. Então, você percebe? Então, assim, é uma coisa assim, impressionante. Uma outra parada aqui, né? Tem isso aqui é um relato de caso, né? De um lugar chamado Science Direct, que é anafilaxia, né? Potencialmente fatal associada à semaglutida. Então, assim, a esse ingrediente principal aí do Ozempic.
Eu vou enviar, Gabriel, esse link aqui no chat privado, já enviei, tá? Esse Tá. último link, que é Tem desse aqui, ó, aí, né? o link. Esse Tem o link reporte, na também verdade, aqui. né? Não, esse aqui tá no PubMed, né? Que é o anterior que a gente estava mostrando. Então, gente, quando vocês quiserem ver, fazer uma pesquisa em dados médicos, mas assim, lembrando, né? A gente tem que ter um conhecimento mínimo do idioma, né? Sem conhecer inglês, você não consegue navegar bem por aqui. O que você pode fazer é pesquisar no Google ou nessas ferramentas, né? De IA, e aí Printa ele e vai manda pro linkar. robô traduzir. Né? E aí ele manda e você traduz de lá, né? Mas, por exemplo, ó, angioedema e anafilaxia tal, ligada aí ao uso da semaglutida. Outros médicos, né? E aqui já é parte, ó, alergia, né? Imunologia tal. Então aqui você vê também, ó, o princípio ativo, né? O GLP-1, que a gente fala lá, né? Da semaglutida. Então aqui é um caso, né? Um estudo de caso de uma pessoa, uma mulher de 59 anos de idade que teve esse problema que você comentou aí, Vitão. Exato. E você vê, aqui na tabela existem outros estudos demonstrando o perigo que é você utilizar essa semaglutida. Esse negócio aí, cara, assim, sendo bem sincero, a minha impressão é que nem aquele fungo do Last of Us, aquele jogo de videogame, sabe? Vai se alastrando assim, deve ficar alguma coisa assim no seu estômago, sabe? Sei lá, cara, tecnologia alienígena mesmo o negócio. Porque, assim, outro lugar que é afetado é o seu pâncreas. Existem aqui, você vê na própria tabela aqui, a gente tem, né? Por exemplo, relato de caso, morte por pancreatite aguda, né, após uso prolongado de semaglutida. Pancreatite necrotizante aguda, fatal, né, após início de semaglutida. Relato de caso, isso 2024, os dois 2024. A gente tem relatos de nefrite intersticial aguda e lesão renal. Você vê assim, nefrite é um negócio da no rim, né? Eu só sei disso, assim, que é algo gravíssimo, sabe? Do tipo assim, se for diagnosticado com isso, assim, você dá uma chorada. Você fala assim, ai, que merda, né? Poxa vida. Assim, enfim. Não somente a gente, por exemplo, voltando ali aos oftalmologistas, né? Aos problemas que dão a nossa visão. Aqui tem também um outro estudo que a gente deixou ali para vocês, que são complicações de retinopatia, né, com risco de perda de visão. Então, assim, você tem aquele outro problema lá que é uma sigla que chama NAION, NAION, eu acho, é a sigla. O primeiro que a gente mostrou dos problemas dos olhos. E aí agora tem esse outro, entendeu? Que é assim, você tem problemas na sua retina também. Então, assim, você percebe que é um negócio assim, olha, não é um milagre, como estão querendo vender. Isso aqui é um remédio seríssimo. E tudo muito novo. É tudo muito, muito, muito novo a respeito disso. Então, assim, esses próprios estudos, esses próprios relatos, vocês vão ver que eles estão aqui entre 2017 e 2025. É uma coisa assim, porra, tem nada a longo prazo. Sabe? Não tem nada mesmo a longo prazo. Não, é uma patente recente, não tem como ter estudo de longo prazo, né? Realmente, assim, muitas vezes vai ser um tiro no escuro. Mas o que vocês podem perceber, assim, logo de cara, tá? Até para quem já é mais cético. Mas assiste, gosta, né? Porque a gente fala umas loucuras aqui. Pode gostar também, não tem problema. O que se traz, né? Eu vou mostrar aqui, porque eu tinha comentado anteriormente, né? Aí, ó. Uma vez por semana, tal, o uso específico do Ozempic com adultos com sobrepeso ou obesidade. Aqui tem um número significativo de médicos que publicaram esse artigo, tal, e ele é de fevereiro de 2021. Lembrando, até 2023, ali, eu não lembro o mês exato, tá? Mas tem uma marca disso, você pode até pesquisar aí na internet para você saber quando caiu, na verdade não, né? Quando não era necessário você ter uma receita. Você ia na farmácia e comprava, igual comprar dipirona. Tá? Era só você ter o dinheiro que você comprava o Ozempic. Então, é um estudo desse período, né, no Brasil 2021. Então, aqui, ó, fala do método, né? Tal, a gente pegou 1961 adultos com
o IMC, né, que é dito aí, tal, 30 ou maior, e aí os resultados são ditos aqui, né? Então, pô, teve realmente uma diminuição no peso, né? Aqui fala da questão do placebo e tal, mas o que é o objeto do estudo aqui é essa questão dos problemas gastrointestinais, né? Então, boa parte dos adultos estudados aqui alegaram, né, que é muito comum você sentir esses efeitos que a gente comentou, né, de náusea, o pessoal dá uns gorfos aí, né, Vitão, ter problema aí no intestino e tudo mais. E próprio uma coisa assim, uma pergunta séria mesmo. Olha, há muitas pessoas que se submetem ao tratamento com o Ozempic ou qualquer genérico. Se você chegar para ela e falar assim, você já tentou a dieta cetogênica? Alguns até, eu acho assim, eu acredito que mais da metade vai falar, tentei um tempo aí, entendeu? Ou até vão entender, mesmo comendo ainda glúten, comendo, sabe, carboidrato, essas coisas, enfim, alimentos fermentados, elas vão entender que é do tipo assim, é verdade, você comer esses pães do mercado faz mal, fermentação rápida é zoado para o nosso organismo. Agora, então assim, se você tem noção desses perigos, ou até mesmo assim, já tem essa meio que prudência aí nessa sua dieta que você está fazendo paralelo ao tratamento, por que você está tomando um negócio que assim, o ingrediente principal dele é a levedura? Foi assim, qual que é o sentido disso? Sabe, você percebe? Então, é uma pergunta seríssima, né, para fazer para essas pessoas, porque, porra, se o médico te falasse, né, claro que ele não vai falar, porque se ele falar, ele vai perder o dinheiro dele, né, entendeu? O médico é assim, não, tô aqui e uso o meu link de afiliado. O que é o link de afiliado? É a receita dele, entendeu? Você chega na farmácia, bate lá o CRM do cara, o laboratório sabe, entendeu? E é isso aí, porque tá lá com o sistema da farmácia e o mundo funciona assim. E vamos acordar. E assim, então, assim, a questão mesmo, a coisa até mais maluca que você até atrela o seu CPF, né? Então, assim, então o seu CPF é atrelado lá ao CRM do médico, na bula que você entregou na farmácia. Então, assim, é isso aí. Só que, enfim, se esse médico fosse honesto e dissesse para você, olha, o ingrediente principal desse remédio, ele é, perdão, ele é feito de uma levedura geneticamente modificada, eu duvido que você iria se submeter a isso. Entendeu? Todos esses caras aí têm medo até de cerveja, porque, não, a cerveja é a levedura também, geneticamente modificada, não dá para tomar, isso aí faz mal, só vale a pena tomar as que são artesanal e não sei o que custa, sabe, R$ 35 a porra da garrafa. Pois é, para isso você tem medo, né? Agora, para meter aí a picadona, pô, cara, você sabe o que é uma droga boa? Sabe, você tomar os picos mesmo dos noia lá de Los Angeles. Sabe, toma aquele negócio lá, você fica magrão também, porra. E fica viajando ainda. Não, tem sempre a alternativa do tratamento Cracolândia, né, meu amigo? Você vai pra lá, você perde peso, é certo que isso aí vai acontecer, né? Exato, e ainda aprende a fazer o corre, ainda aprende a fazer acontecer, entendeu? Porque você vê esses noia, eu já vi entrevista desses caras, faz R$ 600 no dia, eu não faço essa merda ainda, sabe, entendeu? E o noia lá faz R$ 600 no dia, rouba cobre, rouba não sei o quê. Esses dias eu falei para um deles lá, você sabia, né, que nos radar aqui tem os melhores cobre que tem, né, no planeta, estão nos radar. Foi assim, é um cobre raro, entendeu? E aí foi assim, ali que você tem que pegar os cobres. Mas enfim, né? Daqui a pouco eu vou preso com essas merdas. Assim, nunca aconteceu essa conversa. Cara. Pô, imagina isso, né? Você ter o espírito da pessoa, né? De fazer acontecer, cara. Imagina, e tá lá, magrão. E você vê, assim, que o noia, assim, você acaba ficando também com uma super força. Você acha que é a prova de balas. Você já viu aquele cracudo que enfrenta lá 10 GCM? É uma coisa assim, porra. No Ozempic a pessoa não fica nessa vibe, né? Então eu acho bem mais honesto você apelar aí para o uso de narcóticos. Quer esculachar mesmo, né? Pô, palhaçada, né? Isso, teve um caso que eu vi nos Estados Unidos, isso, né? Eu e minha esposa, a gente gosta de assistir no YouTube aqueles vídeos de perseguição, né, policial. É legal, assim, tipo, uns pinote, ou nos Estados Unidos, né, os caras correndo atrás dos loucos lá. E, tem um cara, ele tá num trem, assim, a gente viu há pouco tempo isso. O cara, ele tá muito louco, assim, com a faca na mão, ele tá chapado, né?
Meu, o cara dá vários pipocos. Pá, 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 pá. Uns 6, mano. Uns 6. Tá. Tiro de pistola no cara. E o cara, tipo, cai no chão, mas ele cai no chão meio durão, assim. E depois é dito lá, né? Tem o fechamento da matéria lá que o pessoal fala: não, o cara sobreviveu, tá no hospital. Aí tinha uma selfie do cara assim. Mano, o cara tomou. Ele tomou 6 tiros na caixa mesmo, cara. Mas é pra você ver, cara. Às vezes dá um super poder aí pro pessoal. Você vê. No Ozempic você ia ter um problema de coração, um negócio desse, se é muito estresse, lá seu corpo não aguenta mais se devorar, entendeu? Acabou, Cris. O Noia não, tá lá, assim, é uma coisa, se o cara tá, enfim, atingiu um estado ali de um yogi, uma coisa dessa, um mestre budista, assim, monge, aqueles cara que através fica, da assim, droga. Sabe, entendeu? O cara, assim, uma baforada, uma tragada, sabe, pronto, tem acesso ali àquele universo aí também. Só que, puta merda, né, cara? Que loucura. Cara, mas assim, até deixando as observações aí pra gente já caminhando no final, né, Vitão? Cara, Ozempic, esses remédios aí, eu tô falando desse porque é o mais conhecido, né? Igual você falar de dipirona, né, meu? Você tá com dor de cabeça, toma dipirona. Mas tem vários que vão nessa linha, né? Não é pegando nenhum laboratório ou uma patente em específico. Mas esse tipo de remédio, isso não é remédio de beleza, cara. Eu lembro, ó, teve um brother meu, a gente treinou junto, a gente fez escola junto, tal, estudou ensino fundamental, depois a gente se encontrou nessas Smart Fit da vida e começamos a treinar, tal, junto. E esse brother meu, ele era meio gordo. Tá bem agora, emagreceu, tal, mas ele, desde molecão, ele era gordão. E aí, meu, ele começou a mandar uns treinos, tal, ficou meio bolado, mas ele se incomodava pelo seguinte, né, cara, como ele foi gordo desde pequeno, ele ficou pelancudo, né? Então ele tinha umas tetas meio caídas, ele tinha uma barrigona de pochete, assim, era um negócio feio sem camisa. De camisa ele ficava preenchidinho, assim, ficava forte mesmo, né? Mas aí sem camiseta, quando os panos saíam, né, caía tudo. E aí, cara, ele tinha uma mentalidade positiva nesse sentido, que é o seguinte, cara, eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Eu ganhei minha barrigona devagar, fui comendo devagar, então eu vou emagrecer devagar. Só que teve um dia que ele foi cair nessas histórias aí de maluco de academia, e aí ele tomou, eu não sei se é efedrina, alguma coisa que acelera o coração, cara. E aí, enfim, eu não tinha, eu tô falando, isso aí eu tô falando na época que eu convivia com os maias, né, nos astecas, é muito tempo atrás, isso aí não tinha Ozempic ainda. E aí, trocando ideia com ele, aí ele, no treino, assim, começou a passar mal, o zóio instalado, assim, suando frio. Eu falei, Fih, o que você fez? Mano, o maluco arrumou uns remédios aí pra eu tomar, mano, tô boladaço, suando frio aqui, filho. E o cara não conseguiu fazer o treino. Quer dizer, meu, era só ele não ter tomado o remédio, ter feito um cardiozinho lá, pô, na bike, ou ter andado lá na esteira e levantado um peso, cara, na boa. Ah, não, ele quer acelerar. Ele que, meu, o processo é lento de qualquer jeito. Você quer ficar gordão, é devagar. Você quer emagrecer, é devagar também. E quando você entra nessa desses remédios, né, que acelerariam tudo isso não é remédio para beleza. Não é estímulo para você correr atrás de atalho na sua vida. Não é um substituto de estilo de vida. Acho que a coisa mais importante, né, Vitão? A bariátrica, esse tipo de coisa, cara, isso não é um substituto de estilo de vida. Se você continuar com a mesma cabeça, fazendo as mesmas coisas, comendo o mesmo negócio, cara, você vai voltar para antes. E é uma coisa comum até, né? Isso aí é estudo de caso de quem passou por bariátrica, que a maior parte, mais de 50%, eu não me lembro o dado exato, eu teria que dar uma olhada aqui, do pessoal que faz bariátrica fica mais gordo do que estava antes, depois de alguns anos. É um estudo de 5 a 7 anos, tem uma coisa dessa, né? Então, cara, quando você vai por essa busca de corpo ideal, de rede social, tá, que você vê as gostosonas por aí, ou aqueles cara muito boladão, olhe antes de tudo para sua consciência, cara. Às vezes é um vácuo emocional, uma carência, falta de identidade, ilusão de controle, né, meu? Quando você quer emagrecer assim, sem uma estrutura de longo prazo para sua vida, meu, você tá, sei lá, que tá entrando numa furada, meu. É assim que funciona. Em algum momento você vai se lascar. E a gente tá falando aqui, pô, a ciência é aliada, a gente
Tanto que os estudos que a gente está mostrando aqui são estudos científicos, eles têm critérios, eles mostram estudo de caso, mas, cara, quem tem que caminhar no final do dia, quem tem que mudar de estilo de vida no final dessa história, é só você, meu. Não vai ter canetinha para te mudar, não vai ter faca que corte aí um pedaço do teu corpo que vai fazer você se transformar em quem você ainda não é. Para mim, cara, o bagulho é você ser forte. Entendeu? Você consegue fazer lá como homem, pelo menos 10 flexões seguidas, flexões inteiras, tá? Não vale meia flexão nem nada. Aquela de pescocinho, assim, né? Não vale isso aí, Pois não? é. Desça tudo, sabe? É o peito no chão, quase encostando no chão, né? Não encosta no chão para você não relaxar. O peito quase encosta no chão, fica assim, a distância assim, né? Da mão, assim, né? De você e o chão. E você levanta, faz isso 10 vezes. Você consegue fazer? Tá bom. Você já tá melhor que muita gente, sabe? Infelizmente, assim, essa é a realidade. Mas uma outra parada. Eu tenho aqui em casa, né? Tenho 2 kettlebell. É isso também. E você tem um peso desse. E você aprender a fazer força, sabe? Eu já assim, você falou corretamente. Eu demorei 3 anos para ir de 90 quilos até 116. Olha que merda. Você percebe? Então, assim, são 3 anos, né? Comendo que nem um filho da puta. Aí você do fundo é Não, isso. mas quantas vezes por semana você pedia iFood nesse período aí? Nossa, exato. Entendeu? E claro que não estava pedindo lá saladinha, nossa, que olha aqui, Óbvio. minha proteínazinha limpa. Pô, nada. Shawarma arregaçando e, pô, esculacho, McDonald's. Que é isso? Mas falando sério mesmo, você pega lá, por exemplo, vamos pegar assim, um exemplo mais sério. Você tem um pedreiro assim que pesa lá 55 quilos e o cara tem lá seus 40 anos. Bicho, esse cara, ele tem força. Vai por mim. Mesmo ele não sabendo dar um soco, o soco dele vai doer quando pegar, porque assim, o cara ali é músculo, mano. Entendeu? A pessoa é forte mesmo, tem uma força totalmente funcional ali para a obra, mas enfim, pela própria atividade, é um negócio que se traduz também em todas as outras áreas da vida também. O cara vai ser forte sempre. Não é que nem maromba, né? Maromba é uma coisa, cara, maromba é arte, né, mano? Entendeu? Tá lá para esculpir, né? Essa é a fita mesmo, né? Quer fazer força é outra coisa. Mas enfim, né? Você vê assim, esse próprio pessoal do Ozempic, não sei o quê, eles não têm cara que consegue fazer força. Eles não têm cara que, sabe, se você apertar lá o fulano mesmo assim, ele vai ser não é forte. E assim, eu mesmo percebo assim, cumprimento uma galera e tal, e eu percebo assim, falo, cacete, como as pessoas são mole. E sabe, e não é mole de você ser gordo. Não é isso, sabe? Você bater na minha barriga é mole mesmo. Então, assim, mais ou menos, né? O pessoal fala que eu tenho barriga de infarto. Eu falei assim, pô, é só esculacho que precisa de mim, pô. Eu tenho autoestima problemática. Eu tenho problema com autoestima, pô. Não faz isso comigo. Mas assim, Mas, né? Vitão, você já tá bolado, cara. Aqui, ó. Tem o seu antes e depois já aí, meu. Pois é, se fuder isso aí, né, cara? Nossa, eu vou preparar uma coisa aqui também para esculachar, né? Assim, tem que fazer, né? Em algum Faça, próximo vai faça. rolar. Vamos deixar algum que Isso, fale de sexualidade, né? Assim, aí eu isso, vejo assim, se dá isso, para rolar uma isso, piada, né? Assim, nossa, em casa isso. brincar, né? É, Não, você tem que tomar cuidado com o que fala aqui, meu. Cuidado, vai exato. falar aí da turma. Enfim, né? Mas eu estou falando pelos cotovelos mesmo. Eu acho assim de coração que a questão da pessoa ali que quer usar o Ozempic é que nem o cara que quer fazer a mutilação, que quer fazer a bariátrica. Uhum. Se você está fazendo a bariátrica, você tem um câncer, você tem que cortar o estômago fora, meu amigo, é uma decisão que você está tirando um câncer. Você não está tipo assim, quero parar de ser gordo. Não, de forma nenhuma, né? E, porra, até a pessoa que está lá, não, quero fazer uma bariátrica, não sei o quê, seja sincero, você gosta de comer, sabe? Você gosta de comer, porra. Fala assim, você vai fazer um negócio que você vai se destruir, você tem que ficar tomando milkshakezinho de sopa de feijão, sabe? Milkshake, e nem é isso, né? Que isso aí até tem um sabor, sabe? Vai ficar tomando essas papinhas nutritivas durante meses, sabe? Então, assim, né? Tá tudo errado, porra. Sabe? Pô, tá tudo errado, meu. Que, querendo ou não, é também um paralelo de você tratar uma gripe com terapia genética.
sabe? Entendeu? E forçar isso lá abaixo todo mundo, sabe? Então, assim, é tão insano quanto, pô. Não faz sentido nenhum mesmo esse negócio. E aquilo, você ser um gordinho. Existem várias pessoas que são assim. Por exemplo, tem um Miudão, um amigo meu. O Miudão é gordo louco, meu. Entendeu? Vai lá mexer com ele pra você ver se você não toma um pau. Sabe? Entendeu? O cara, sabe, faixa marrom, o cara é faixa marrom de jiu-jitsu há 10 mil anos e compete, é ativo, nunca passa pra preta. Entendeu? Vai ser impressionante. Treina sério e tudo mais, assim, daquele jeito dele, né? Foi assim, mas enfim. Mildo é um cara muito forte e com preparo, meu, entendeu? Não é um gordo que você vai pegar e matar ele assim de primeira, sabe? Gordo mole, né? Foi assim que o problema não é ser gordo, eu penso isso mesmo, né? O problema é você ser mole, mano, entendeu? Foi assim, nada a gente fica, você vê, sabe? Eu fico vendo assim, às vezes, porra, meu tio avô era um cara que pesava 90 quilos, da minha altura, né? Entendeu? E assim, um homem muito forte, ficava agachado assim de cócoras durante 1 hora, sabe, com 70 anos nas costas. É impressionante, um homem de 90 quilos pô, fazendo isso. E, enfim, já meu avô já ficou magrinho mesmo, assim, tá super magro mesmo, fraquinho. Né? Mas é aquela coisa, pelo menos magrinho, ainda mantém lá uma autonomia. É aquela coisa, mas e quando a pessoa emagrece, por exemplo, que foi o caso da minha avó, né? Que era obesa, só que não tinha força nenhuma, cara. Pô, esse é o gordo mole que eu me refiro. Né? Não pode ser assim, mano. Entendeu? Sabe? Não rola isso aí, cara. O doutor de Sumô mesmo é um bom exemplo disso, né? O cara é um gordo louco ali mesmo. Sim, ele tem Tomar uma o cara pra você capa ver se de eu tomo gordura, pau. mas o cara é boladinho. Não, e os caras comem também que só por Deus, né? Eles realmente comem muita comida de verdade e engordam. É o exemplo que você deu, pô. Não tem como o cara ficar gigantesco comendo, cara, arroz e feijão, entendeu? Teve Pois é. um caso aí que eu vi, era um meme, né, com aquele rapaz, eu acho ele muito simpático, mas ele é gordão, né, o gordão da XJ. Um cara legal, assim, né, ele parece ser um cara bacana de trato, né, ele é meio favela, meio periferia, assim, eu lembro de muito moleque que eu tive na adolescência que a gente trocava ideia. E aí ele tá numa dessas feiras de nutrição, tá, não sei o quê. E aí dão uma barrinha para ele dessas de proteína, não sei, saudável, alguma coisa. Aí um outro rapaz que é gordo também tá comendo e fala: "Nossa, cara, que coisa boa, né? Que gostoso". Aí filma a cara dele comendo, ele fazendo uma cara torta assim. E eu acho que é isso que todo mundo deveria fazer. Quando alguém te oferece um negócio light, zero, ou esses negócios fit, cara, faça essa cara feia. Cara, é gostoso comer comida boa, entendeu? E você vai lá e faz seu exercício, você pega lá uns fel também, que você não vai poder, igual você falou, né, Vitão? O cara ser molengão também, pô. Né? Se precisar Pois aí do é. cara pra fazer uma força, alguma coisa, e o cara tá esbaforido, pelo amor de Deus. Não, cara, pô, E faz bater força com os fofo na braços, pô, você é mulher, homem, velho. entendeu? É isso, bate fofo na mulher e não sei o quê. Uma coisa é séria. Tim Maia, quando passou dos 100 quilos, ele disse uma coisa: quando você furunfa, você não beija. E quando você beija, você não furunfa. Tá Entendeu? vendo? Então, assim, esse é o drama do acima dos 3 dígitos. Do gordão. Sabe? Claro, quando você tá obeso, né? Então, assim, se você é bolado, sei lá, se tiver os tetão do Schwarzenegger, também fica meio difícil, né? Eu imagino. Né? Dependendo do tamanho do membro. Enfim, né? Irrelevante isso. Mas a questão que é principal, assim, é que você ser mole é um problema, porra. É um problema mesmo. Né? Tem que adotar a questão do gordo louco, que consegue fazer uma flexão, sabe, que sobe escada de boa. Fica ofegante, que é gigante mesmo, mas é aquela coisa. Pelo menos o cara tem essa autonomia, ele consegue fazer isso, né? Não é aquela coisa tosca lá, sabe, que o fulano tá aqui, se ele subir 2 lances de escada, ele passa mal, nossa, entendeu? Fica lá fazendo drama, e peraí, deixa eu respirar. O que é isso? Sabe, respirar tá louco? Né? Foi assim, não. Continue fazendo isso aí. Desmaia essa merda. Entendeu? Talvez aí você precisa mesmo desmaiar nessa escada aqui para aprender alguma coisa. Enfim, você vê que é esquizofrênico, já falando sozinho. Cara, porra, enfim, né? Já não tenho muito mais o que falar, estou enrolando aqui já. É isso, meu amigo. Então, pessoal, ó, o link aqui, o primeiro embaixo, é o link do nosso grupo, Muito Além da Imaginação.
todas as quartas, às 20 horas, nós temos a nossa live. Então o pessoal entra, interage, bate papo. Semana passada eu não pude participar porque eu já tinha um compromisso marcado, mas nessa estarei. E o pessoal disse que foi bagunça lá, hein, Vitão? Ó, cuidado, hein, meu? Você ficar aí falando uns absurdos aí. O pessoal já me alertou. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvir mais uma vez, mas a turma disse que você tacou o terror, cara. Taca o terror amanhã, então, pra dar suave. Andrezão se abriu, Andrezão, olha, cara, só. Ficou ali o Carioca Resenha lá, eu e ele. Eu fazia assim uma pergunta ou outra, foi assim, tipo Maria Gabriela, assim, sabe? O cara falando da vida dele, ai, não sei o quê, e foi demais, mano. Entendeu? Foi, infelizmente, assim, até falei, porra, Andrezão, infelizmente tem mais gente na fila, tem que deixar você ir, cara. Mas ali foi demais, cara. Enfim, o Boteco é uma conversa livre. Qualquer pessoa que quiser interagir conosco é oportunidade, né? Então, assim, não tem tema fixo nem nada. Você aparece lá às 8 da noite e é isso, pede o microfone ou fala no chat, que a gente sempre abre. É uma interação bem legal, cara. Nesse último Boteco, para você ter noção, foram 486 mensagens no chat ao vivo. Boa! Olha que coisa, cara. Sabe? Então, assim, a gente está criando um negócio legal ali. E até para falar publicamente aqui a todos, não tive oportunidade de falar com você ainda depois, desde o último episódio, né, Gabriel? Mas, pô, eu acredito assim que no último episódio, ali foi onde o programa se consolidou mesmo, né? Tive essa impressão, assim, cara. A gente já está no 28º episódio, mas, enfim, o episódio anterior foi bem legal, aquela live lá que a gente fez. Para mim, demonstrou mesmo assim, ó, além da imaginação, se consolidou aqui no Farol. A gente sim. Outra parada, né? A gente teve aí um período relativamente longo para consolidar, a gente tem um formato mais ou menos estabelecido, a única coisa que muda são os temas, né? Mas a turma gosta, o pessoal já se agradou aí das nossas peripécias. Se você quiser, ó, dar uma força para nós, torne-se membro aí do canal, tá bom? Você dá uma força, né? É um dinheirinho aí para nós pagar a água, a luz aí, o aluguel, tá bom? A gente não fica pedindo ostensivamente também, que eu acho que isso aí é baixo astral, né? Coisa de lobo pidão. E eu não sou um lobo pidão. É isso, pessoal. Até o próximo, hein, Vitão? Eu não sei do que eu vou falar no próximo, mas se Deus quiser, estarei lá. Valeu, pessoal! É nóis!